O som da tempestade chegando e o clique metálico que fechou a porta da jaula atrás de Marcos o fez pular. O que estava acontecendo? Por que seu primo tão atencioso e hospitaleiro o tinha prendido nessa armadilha mortal? Marcos se virou bem devagar, ficando de frente para a fera que estava presa na jaula com ele. A fera era magnífica. Era um enorme gato brasileiro, como chamavam na Inglaterra, que aqui no Brasil a gente conhece como a perigosa onça preta, uma variação da icônica onça pintada da Amazônia. Seu primo tinha voltado há pouco do Brasil, acompanhado pela esposa brasileira, que conheceu aqui, trazendo junto essa fera magnífica. E lá estava Marcos, cara a cara com a fera, totalmente indefeso. Ele tentou ficar o mais parado possível para não instigar a onça selvagem, enquanto via sua vida passar na frente de seus olhos e o desespero tomava conta. Ficaram congelados de medo? Então vem comigo que neste episódio do Enredei vamos conhecer o conto O Gato Brasileiro, escrito por Sir Arthur Conan Doyle, que é cheio de mistério e reviravoltas, mas não conta com a participação do nosso já conhecido detetive Sherlock Holmes. Eu sou Lilica e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou que parecem ter saído diretamente das páginas de um romance. No episódio de hoje, vamos conhecer a trama do conto O Gato Brasileiro. E sim, Sir Arthur Conan Doyle escreveu esta história em 1898 e tem o Brasil citado algumas vezes mesmo. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. Os crimes descritos neste episódio são fictícios, ou seja, não correspondem a crimes reais, e contêm spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes dos personagens foram traduzidos para facilitar o acompanhamento da história. Recados feitos, bora pra história! Marcos era um jovem ambicioso, cercado de amigos da alta sociedade londrina, vinha de uma família tradicional e aristocrática britânica, que tinha sido muito rica em outros tempos. Ou melhor, uma parte da família ainda continuava muito rica, mas o pai de Marcos tinha perdido praticamente todo o seu dinheiro. No final do século XIX, precisamente no ano de 1898, Marcos vivia com os bolsos praticamente vazios e sem uma carreira que garantisse seu sustento. Na Inglaterra, nesse tempo, e até pouco tempo atrás, o filho homem primogênito era quem herdava as propriedades e o título de nobreza. Os outros irmãos tinham que se virar ou dar sorte e contar com a generosidade do irmão mais velho. E esse era o caso do pai de Marcos. Ele era um homem que depositava fé inabalável na generosidade do irmão mais velho, o Lord Souto. Ele acreditava firmemente que seu filho jamais precisaria lutar para ganhar a vida, já que o irmão mais velho não tinha filhos e, portanto, não tinha herdeiros diretos. Nesse caso, a linha sucessória lógica era Marcos, primogênito e filho único do único irmão de Lord Souto. Infelizmente, o pai de Marcos faleceu cedo e seu irmão mais velho, o tio rico de Marcos, excêntrico e recluso, não ofereceu ajuda. Deixou Marcos à própria sorte. E Marcos tinha sido criado para ser o herdeiro por seu pai. Ocasionalmente, Lord Souto enviava fazões. E para quem não conhece essa ave, os fazões têm uma relação histórica significativa com a Inglaterra, especialmente no contexto da caça e da conservação da vida selvagem. Durante séculos, a caça ao fazão tornou-se uma atividade popular entre a nobreza britânica, especialmente em propriedades rurais e áreas de caça. E para quem está pensando, a caça ainda é permitida? Sim, a criação de fazões para a caça é uma prática comum. Essas aves são frequentemente criadas em viveiros e soltas em áreas de caça durante a temporada de caça, que geralmente vai de outubro a fevereiro. Retomando o fio da meada,
Lord Souto, tio de Marcos, enviava algumas aves para o sobrinho toda a temporada, como um presente e uma pequena lembrança de que Marcos era seu herdeiro. Mas nunca ofereceu a assistência financeira que o rapaz tanto precisava. Então, quando Marcos recebeu um convite de seu primo de segundo grau, Everaldo Rey, que havia retornado do Brasil com o que se dizia uma fortuna considerável, e agora era dono de uma opulenta propriedade rural, ele sentiu que finalmente tinha uma oportunidade em mãos. Marcos respirou aliviado ao aceitar o convite, que veio bem a calhar. O rapaz estava praticamente sendo despejado do pequeno apartamento em que morava em Londres. E até mesmo seus muitos amigos ricos estavam cansados de dar dinheiro a ele, esperando que ele em breve se tornasse o senhor da casa de Otto e o novo lorde da família. Ao chegar na propriedade do primo, Marcos foi calorosamente recebido por Everaldo, um anfitrião simpático e cheio de histórias fascinantes sobre as aventuras na América do Sul. Sua linda esposa brasileira era completamente diferente. Fria e distante, ela dava claros sinais de que não desejava a presença de Marcos ali. Ela nunca participava das conversas durante as refeições e nem dos passeios que Marcos e o primo davam pela propriedade. E a propriedade era enorme. Era tão grande que Everaldo conseguia manter um verdadeiro zoológico de animais exóticos, incluindo o impressionante gato do Brasil, um felino negro de envergadura majestosa, da mesma linhagem da onça pintada. Everaldo mostrou o animal a Marcos com grande orgulho, mas a constante frieza da esposa do primo fazia com que Marcos considerasse encurtar sua estadia e ir embora o mais rapidamente possível. O que o segurava era a promessa de Everaldo de ajudar Marcos financeiramente. O assunto acabava sempre deixado para depois e Marcos estava ficando sem tempo. Durante vários dias, toda vez que Marcos tentava trazer o assunto da ajuda financeira nas conversas com Everaldo, o primo se esquivava. Ele sempre dizia que entendia e que queria ajudar, mas queriam discutir os detalhes no dia seguinte, na refeição seguinte, na noite seguinte. E Marcos estava ficando cada dia mais incomodado com a atitude da esposa do primo e da demora na resposta de ajuda dele. Depois de algum tempo e pressão, finalmente Everaldo disse que naquela noite os dois iriam resolver e combinar a ajuda necessária para Marcos. Mas antes, eles iriam alimentar o gato, o animal mais exótico e preferido de Everaldo, que era seu maior orgulho no pequeno zoológico que montou em sua propriedade. Os animais seguiam um cronograma rígido quando o assunto era alimentação, e mesmo com a ameaça iminente de uma tempestade àquela hora, ele insistiu para que Marcos o acompanhasse. Desesperado para agradar o primo e conseguir sua ajuda financeira, Marcos fingia se importar tanto com a vida selvagem quanto Everaldo, e concordou relutante enquanto caminhavam até as instalações dos animais. Everaldo explicava o protocolo de segurança que era seguido para evitar acidentes. Todas as jaulas tinham um dispositivo de segurança. A entrada da jaula era separada por 2 portões, como a gente vê em muitos prédios hoje em dia, sabem? Que um portão só abre quando o outro se fecha. As jaulas de todos os animais eram bem grandes, como em um zoo park. Aliás, vocês conhecem o que tem em Itatiba? É muito legal. Alguns animais selvagens ficam em campos mais abertos, cercados por água e cercas para evitar acidentes. É um ótimo passeio para as crianças. Voltando para a história, Marcos estava prestes a viver uma noite que jamais esqueceria. O corredor escuro os envolveu enquanto Everaldo acendia uma lanterna. O gato estava em sua jaula, mas algo no ar indicava perigo. O rosnado que encheu a sala quando entraram deixou claro que a tempestade do lado de fora também agitava o espírito do felino. À luz oscilante, Marcos viu uma enorme sombra negra, como um demônio encolhido, com a cauda se movendo nervosamente. Everaldo se aproximou com calma, tentando acalmar o pobre Tommy, era o nome do gato, nome que havia dado ao exótico animal, e pediu a Marcos que segurasse a lanterna enquanto ele buscava a refeição noturna na despensa fora do galpão. Mas quando Everaldo saiu da enorme sala que abrigava a jaula do gato e a porta se fechou com um estalo, uma onda de terror inundou Marcos. Ele estava trancado com a fera. Sentindo o coração disparar, Marcos gritou para sair e pedia para não ser deixado ali sozinho.
Mas Everaldo, do outro lado, apenas ria, dizendo que ele não estaria sozinho por muito tempo. E então, o som sinistro da manivela, que levantava o portão da jaula, ecoou. Deus do céu, Everaldo estava soltando a onça. A luz da lanterna revelou as barras se movendo lentamente. Com um impulso desesperado, Marcos agarrou a última barra tentando impedir o inevitável. Ele lutou com todas as forças, mas sabia que a alavanca acabaria por vencê-lo. E então, com suas mãos doloridas e sem forças, cedeu. A grade se fechou com um estrondo e o silêncio voltou. O grande felino, até então imóvel, agora o encarava com olhos que brilhavam como dois discos fosforescentes no escuro. Marcos sabia que qualquer movimento errado poderia desencadear um ataque, então permaneceu imóvel, cada músculo tenso de medo. Com a vela da lanterna quase no fim, Marcos percebeu que tinha pouco tempo para agir. Olhou desesperadamente ao redor e viu uma grade acima, uma potencial fortaleza. Decidido, subiu, comprimindo-se entre as barras e o teto, esperando que a altura o mantivesse fora do alcance das garras afiadas. O tempo parecia se arrastar enquanto ele se mantinha firme, observando a criatura presa abaixo dele. Foi a noite mais longa de sua vida. Que tortura! O amanhecer trouxe não apenas luz, mas também a fúria renovada do gato. Rosnando com fome e irritado, o felino começou a circular, seus olhos fixos em Marcos. Marcos já estava muito cansado, mas precisava agir e rápido. Ninguém viria lhe salvar. Estava na hora de tentar usar seu peso para puxar a grade da jaula que o separaria da onça e o deixaria mais perto da saída. Como eu falei, a jaula tinha um dispositivo de segurança. A entrada da jaula era separada por 2 portões. Um portão só era aberto quando o outro se fechava. Fora assim que o primo tinha enganado Marcos na noite anterior. Ele abriu o primeiro portão para que os dois entrassem, e depois saiu apressado com a desculpa de ir até a despensa. Assim que o fechou o primeiro portão, o outro começou a abrir e Marcos se viu de frente com a onça. Ele precisava dar um jeito de baixar o portão. Ele saltou do lugar onde tinha ficado protegido durante a noite e lançou seu peso com todo o desespero que a situação exigia. Dizem que nesses momentos desesperados somos tomados de uma força sobre-humana. Seja como for, Marcos conseguiu puxar a grade, criando uma barreira entre ele e a besta. Mas não sem antes ser atingido por uma das garras, que quase lhe arrancou a perna, e de onde Marcos sangrava profusamente. A dor, o medo e o cansaço quase o fizeram desmaiar, e ele caiu de bruços no chão, tentando retomar o fôlego. Foi bem nesse momento que Everaldo veio confirmar a morte de Marcos. Ele viu o corpo imóvel e não resistiu à tentação de jogar o corpo para sua amada onça e não deixar vestígios. E vocês estão sentados? Assim que Everaldo abriu o primeiro portão, em um último esforço, Marcos deu um pulo e fechou o portão atrás de si, deixando o primo traiçoeiro de frente com a onça faminta. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido, e a próxima lembrança de Marcos foi acordar na cama do quarto de hóspedes com uma dor lancinante na perna, que estava enfaixada. Com certeza ele teria uma grande cicatriz para lembrá-lo daquele martírio. O que até aquele momento Marcos não tinha entendido era o motivo por trás da traição do primo. E vocês devem estar pensando, pois é, por quê? E a razão é uma das mais antigas e infelizmente comuns para crimes: dinheiro. Marcos tinha pensado que o primo, por viver naquela grande propriedade no campo, nadava em dinheiro, e que suas aventuras na América Latina eram isso, aventuras e viagens exóticas. Mas não era bem assim. Everaldo tinha ido para a América do Sul meio fugido, tentando ganhar tempo para conseguir o dinheiro que os credores vinham cobrando cada vez com mais insistência. Ele encontrou a linda e rica esposa brasileira e resolveu voltar para a Inglaterra usando o dinheiro da mulher. De novo, ele tinha conseguido acabar com tudo e estava endividado. A pobre mulher sem dinheiro tinha sido obrigada a permanecer ao lado de Everaldo. Durante a estadia de Marcos, ela o hostilizava abertamente, tentando fazer com que ele fosse embora.
Ela não tinha certeza dos planos do marido, mas sabia que boa coisa não era. Foi só quando encontrou Marcos desmaiado na frente do galpão dos animais que entendeu que o marido planejou matar o primo. E vocês devem estar se perguntando, mas ué, Marcos não tinha onde cair morto. Ele tinha ido visitar Everaldo para pedir dinheiro. E é agora que tudo faz sentido. A reviravolta final da história. Lembram do tio Lorde sem herdeiros? Everaldo tinha um espião na casa dele, um dos empregados que mandava notícias o tempo todo sobre o estado do Lorde. O que ninguém sabia, além de Everaldo, era que o Lorde estava muito doente e faleceu enquanto Marcos estava visitando Everaldo. Assim que soube do falecimento do tio, Everaldo colocou seu plano em ação. E adivinhe quem era o próximo na lista de sucessão e que ficaria com toda a herança se Marcos morresse. Acertou quem disse Everaldo. Marcos se recuperou quase que totalmente. Ele agora precisava de uma bengala para caminhar, mas era um dos homens mais ricos da Inglaterra. A viúva de Everaldo voltou para o Brasil e entrou em um convento em Pernambuco. Dramático, né? Tudo acaba bem quando termina bem? Vocês já conheciam essa história? O que acharam? Contem para mim nos comentários. E tem mais. Vocês sabiam que, além dos famosos livros com Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle também escreveu vários contos de mistério e terror? E não é só isso, ele também ajudou a resolver um caso real. Ficaram curiosos? No próximo episódio eu vou contar mais sobre a vida intrigante de Conan Doyle e o caso real que ele ajudou a desvendar. Não percam! Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se. Link no site do Enredei Podcast, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.